Há dois bens em uma economia, um bem privado X e um bem público G, que pode ser interpretado como a qualidade da segurança. As preferências de um agente são representadas pela função de utilidade. Utilidade de x e g é igual a x mais a vezes a raiz de g. Dos 100 agentes, 10 têm a igual a 50 e 30 agentes têm a igual a 3. Os agentes restantes, no caso 60, têm a igual a 1. A renda de cada agente é igual a R$ 1.000. O custo total para prover G unidades do bem público é G. A diz: para cada grupo, calcule a disposição marginal a pagar pelo bem público. B. Qual a provisão ótima para G? E C. A segurança é um bem público puro? Explique. Bem, primeiramente a gente vai fazer a anotação dos dados da questão. Então, eu vou anotar aqui os dados da minha questão. Deixa eu só organizar aqui. A questão diz que a utilidade entre x e g é igual a x mais a que multiplica a raiz de g. E o enunciado também me diz que tem 100 pessoas, 100 habitantes nessa população que estão decidindo, e que a renda de cada um, y de i, é igual a 1.000 unidades monetárias. E também diz que o custo total do bem público é igual a g. E a questão me diz que tem três grupos nessa sociedade. O grupo um tem o A, que é esse coeficiente que está multiplicando a raiz de G, igual a 5. E são 10 pessoas. O grupo 2 tem o A igual a 3 e são 30 pessoas. E como são 100 pessoas nessa sociedade, e nós já temos 40 somando 30 e 10, o meu grupo 3 tem o A igual a 1 e tem que ser 60 pessoas. Beleza. A está nos pedindo, para cada grupo, calcule a disposição marginal a pagar pelo bem público. Para mim calcular a disposição marginal a pagar de cada grupo, eu tenho que lembrar que a disposição marginal a pagar é a taxa marginal de substituição entre o meu bem G e o meu bem X. E para calcular essa taxa marginal de substituição, eu faço a derivada da utilidade em relação a G sobre a derivada da utilidade em relação a X. Em relação a X. Ou seja, é o quanto de X, o quanto de G, X está, o quanto a gente está disposto a pagar por G do seu bem privado, do seu bem X. Então, fazendo isso, a gente vai fazer a derivada da minha função utilidade em relação a G. Então, eu vou ter que derivar isso daqui em relação a G. Deixa eu fazer aqui do lado. A derivada da utilidade em relação a G é igual. Quando eu vou derivar esse meu x some, porque ele é uma constante, e derivada de constante é zero. E eu tenho que derivar esse a vezes a raiz de g. O a continua, porque é uma constante, mas está multiplicando a variável g. E eu vou derivar esse g aqui. Esse g, raiz de g, é a mesma coisa que g elevado
A1 sobre 2, ou 0,5. Então, quando eu vou derivar esse 0,5 vem para frente, então vai ficar A vezes 0,5 vezes o G elevado a 0,5 menos 1. Quando eu faço 0,5 menos 1, eu vou ter G elevado a menos 0,5. Como é G elevado a menos 0,5, eu coloco ele para o denominador, invertendo o sinal do expoente. Então vai ficar, deixa eu apagar esse G, 0, A vezes 0,5 sobre G elevado a 0,5. Mas como eu fiz que G, e a raiz de G é igual a zero, a raiz de G é igual a G elevado a 0,5, eu posso dizer que G elevado a 0,5 é igual a raiz de G. Então, eu vou tirar aqui e vou colocar a raiz de G. Então, a disposição marginal a consumir, aliás, a derivada da utilidade em relação a G, é igual a vezes 0,5 sobre G. Então, eu substituo aqui A vezes 0,5. Vou colocar mais para baixo. A vezes 0,5 sobre a raiz de G. A vezes 0,5 sobre a raiz de G. Então, eu descobri a derivada da utilidade em relação a G e eu tenho que dividir isso pela derivada da utilidade em relação a x. Deixa eu voltar aqui para minha função. E quando eu derivo isso daqui em relação a x, esse meu a raiz de g vai sumir, porque é uma constante, que não está multiplicando a variável, e eu vou derivar somente esse x. E eu sei que a derivada de x é 1. Mas eu não preciso colocar 1 aqui, porque não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu tenho que a disposição marginal a consumir, a pagar pelo bem público, pelo bem G, é A vezes 0,5 sobre a raiz de G. Mas ele pede para a gente calcular para cada grupo. E o grupo 1 tem um A igual a 5. Então, a disposição para o grupo A vai ser 5 vezes 0,5, que é 2,5, sobre a raiz de G. E agora para o grupo 2, eu tenho a minha função é a mesma, a minha taxa marginal de substituição é a mesma, então eu vou substituir somente o A pelo 3, então vai ser 3 vezes 0,5, que é 1,5, deixa eu deixar a cor igual, que é 1,5 sobre a raiz de G. E para o grupo 3 vai ser 1 vezes 0,5, que é 0,5, sobre a raiz de G. Essa é a resolução da nossa A. Para os três grupos, a gente achou a disposição marginal a pagar pelo bem público. Recapitulando, primeira coisa que faz é calcular a taxa marginal de substituição entre G e X, ou seja, o quanto de X o agente está disposto a dar pelo G. E para fazer isso, eu tenho que fazer a utilidade a derivada da utilidade em relação a g sobre a derivada da utilidade em relação a x. A gente achou a derivada da utilidade em relação a g, que é a vezes 0,5 sobre a raiz de g, e a derivada da utilidade em relação a x é 1, que eu não preciso colocar aqui dividindo. Então, a taxa marginal de substituição é a vezes 0,5 sobre a raiz de g, e agora eu vou substituir o a para cada grupo. Para o grupo 1, A é 5, então eu boto 2,5 aqui em cima. Para o grupo 2, o A é 3, então eu boto 3 vezes 0,5, que é 1,5. E para o grupo 3, A é igual a 1, então vai ficar 0,5 sobre G. Agora a B está nos pedindo para achar a provisão ótima de G. Deixa eu colocar aqui do lado. Então na B nós temos que achar a provisão ótima de G. Como a gente já viu na outra questão que foi feita, como que eu calculo, como que eu acho a minha provisão ótima? A minha provisão ótima vai ser
eu vou achar quando eu fizer o somatório das taxas marginais de substituição de um a n, e nesse caso meu n é 100, igual ao custo marginal do meu bem G, custo marginal de G. Então, primeiramente, eu tenho que calcular o somatório das taxas marginais de substituição. Como que eu faço isso? Eu vou fazer individualmente, primeiramente, para cada grupo. Para o grupo um, a minha taxa marginal de substituição, a disposição marginal a pagar é 2,5 sobre G. Então, eu tenho que fazer o somatório de um até o N. O grupo um tem 10 pessoas, então de um até o 10, de 2,5 sobre a raiz de G. Que é a mesma coisa que eu fazer 2,5 sobre a raiz de G, mais 2,5 sobre a raiz de G. E assim eu vou fazer o somatório de um até 10, ou seja, 10 vezes esse somatório. Se é 10 vezes esse somatório, ao invés de fazer assim, eu posso fazer 10 que multiplica 2,5 sobre a raiz de G. O que que eu fiz? Recapitulando. Eu tenho que calcular o somatório de 2,5 sobre a raiz de G de um até 10. Então, eu faria 2,5 sobre raiz de G mais 2,5 sobre raiz de G 10 vezes, que é a mesma coisa que 10 vezes 2,5 sobre a raiz de G. Isso aqui é igual 10 vezes 2,5 é 25 sobre a raiz de G. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o grupo 2. Eu vou fazer, deixa eu trocar a cor. Eu vou fazer o somatório de 1 até 30 dessa vez, de 1,5 sobre a raiz de G, que é a mesma coisa que 30 vezes 1,5 sobre G, sobre a raiz de G. A metade de 30 é 15, então isso daqui vai ser igual a 15 sobre a raiz de G. 15 sobre a raiz de G. Aliás, cometi um equívoco seríssimo aqui. Não é 30 vezes meio, é 30 vezes 1,5. 1,5 sobre a raiz de G. 30 vezes 1,5. O zero do 30 eu repito. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. E 3 vezes 1 é 3, mais 1 dá 4. Eu volto uma casa decimal. Então, isso daqui é igual a 45. Ixi, 45 sobre a raiz de G, claro. Deixa eu ver se eu cometi esse erro aqui também. Não, aqui eu não cometi. 10 vezes 2,5 é 25. E agora a gente vai para o grupo 3. No grupo 3 eu vou fazer o mesmo esquema. Aqui é o somatório de 1 até 60 de 0,5 sobre G, sobre a raiz de G, que é a mesma coisa que 60 vezes 0,5 sobre a raiz de G. Agora sim, 60 vezes 0,5 é 30, 30 sobre a raiz de G. Então, eu achei o somatório individual das taxas marginais de substituição individual de cada grupo, e agora eu tenho que achar o somatório total da taxa marginal de substituição de 1 até 100. Bem, se eu tenho aqui do grupo de 10 pessoas, se eu tenho aqui do grupo de 30 pessoas e se eu tenho aqui do grupo de 60 pessoas, basta eu somar todos esses somatórios que eu já achei. Então, vai ficar para o grupo de 10 25 sobre G, sobre a raiz de G.
mais para o grupo de 30, 45 sobre a raiz de G, mais para o grupo de 60, 30 sobre a raiz de G. Isso tudo tem que ser igual ao custo marginal do bem. O custo geral do bem, deixa eu voltar aqui para os dados. O custo geral do bem é igual a G. Então, o meu custo marginal, ou seja, a derivada de C de G, é igual à derivada de G, que é 1. Então, isso tudo tem que ser igual a 1. E agora basta eu resolver essa minha equação. Equação simples. É uma soma de frações com bases iguais, então eu repito a base e somo os numeradores. 25 mais 45 é 70, 70 mais 30 é 100. Então 100 tem que ser igual, 100 sobre a raiz de g tem que ser igual a 1. Isso implica que 100 tem que ser igual à raiz de g, ou seja, g tem que ser igual à raiz de 100, que é 10. Então, a minha quantidade ótima de provisão do meu bem público G é igual a 10. E assim, a gente resolve a B. E a C diz, a segurança é um bem público puro. Para ser um bem público puro, o bem tem que atingir dois critérios. Ele tem que ser não excludente e ele também tem que ser não rival também. Não excludente é o quê? Vamos imaginar um banco de uma praça, um bem público. Se eu sento no banco da praça, outra pessoa não pode sentar no banco da praça. Ou seja, o meu uso do bem público impede outra pessoa de usá-lo. Isso é ser excludente. Ser não excludente é quando o meu uso do bem público não impede outra pessoa de usar. Por exemplo, a luz de um poste. Poste é o bem público. A luz do poste, que é o bem, eu estou usando, mas eu usar não vai interferir de outra pessoa usar também a luz daquele poste. E aqui a gente está falando da qualidade da segurança. Se eu tenho uma segurança boa, todas as pessoas, todos os agentes dessa população vão poder usufruir dessa qualidade boa. E um não vai excluir o outro. Todos vão poder usar o mesmo nível da qualidade da segurança. Então, posso dizer que sim, é, é um bem não excludente, um bem público não excludente. E o segundo critério é a questão da rivalidade. Por exemplo, se eu uso um bem público, eu vou diminuir o uso de outra pessoa desse bem público. E a gente vê que a qualidade da segurança é também não rival, porque o meu uso da segurança não vai me diminuir a segurança, o uso da segurança de outro agente nessa economia nessa população. Então, como a qualidade da segurança, que é esse bem público, atende os dois critérios de não excludência e não rivalidade, eu posso dizer que sim, a segurança é um bem público puro. E aqui a gente finaliza a questão.